Alô, alô, chamar a Claricinda para fazer a leitura da mensagem para a preparação do ambiente. Vai, então dá para pular na fichinha então? Porque ali pede mais dados. Ah, certo. Ah, então depois você põe lá. Depois eu vou pular. Falou? Então tá. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura do livro Intervalos, do Chico. Sabemos. Em matéria de educação, a nós mesmos, existe comumente um adversativo em nossas melhores definições. Via de regra, afirmamos a cada trecho de nossa marcha espiritual: sei que a morte é apenas mudança e devo corrigir-me para a vida maior. Entretanto, estou sob o cativeiro de inúmeras imperfeições, à maneira de árvore asfixiada pela erva de passarinho, e não consigo renovar-me. Sei que é necessário praticar o bem para que o mal não me ensombre as horas. Todavia, por mais me esforce, não chego a vencer a preguiça que me entorpece. Sei que é urgente estudar, melhorando conhecimentos, a fim de entender os desafios do mundo e solucioná-los. Contudo, não tenho tempo. Sei que é minha obrigação abraçar as boas obras que as circunstâncias me indicam, em proveito da minha felicidade. Mas receio entrar em choque com as alheias opiniões. Sei que é preciso, é a nossa frase trivial, diante do serviço que nos compete. No entanto, habitualmente, falha o motor da vontade no momento da ação. Quase sempre, perdemos tempo precioso, empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender, numa atitude, aliás, muito compreensível, porquanto, desejando saber dignamente, a curiosidade respeitável alenta o progresso. Mas se fizéssemos o melhor do que já conhecemos, transferindo ideias e planos superiores das linhas teóricas para o terreno da realização e da prática, desde muito estaríamos guindados à posição de numes apostolares das doutrinas redentoras, adiantando o relógio da evolução terrestre. Como é fácil de notar, nós todos, coletivamente examinados, criamos muita dificuldade na Terra pela ânsia de fazer sem saber, mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. Uma boa noite. Então, Ricardo, alô. Então, nós vamos dar início à nossa reunião. Toninho, pode ir para cá. Primeiramente, o nosso boa noite a todos os companheiros, né? Sede bem-vindo à nossa reunião. Vamos, no momento de vibração, harmonizar os nossos pensamentos. Eu queria dar um aviso aos companheiros, aqueles que tiver nomes de pessoas para pedir vibração, a hora que adentrar o salão, lá na secretaria, tem uma fichinha para preencher com todos os dados necessários. Nós demos uma modificada aqui, em vez do livro, registrar aqui no livro, na fichinha, porque fará durante a semana as reuniões, aí, as vibrações necessárias. Então vamos nesse instante mentalizar a figura de Jesus, pedir a sua proteção, para que Ele possa nos enviar aqueles companheiros que nos auxiliam e colaboram com a nossa reunião, com a nossa casa,
que nós possamos estarmos preparados para a lição da mensagem da noite que Jesus nos enviou, nos deixou. Vamos fazer o nosso momento de meditação e vibração, auxiliado com fundo musical. A paz e a tranquilidade se veste sempre de luz, prateando a imensidão na estrada de Jesus. A fé remove montanha, a caridade dá o esplendor, a paz e a tranquilidade é fruto do nosso amor. O amor completa a vida, dá mais brilho ao nosso viver, a paz e a tranquilidade é força do bem-querer. A prova é o dom da graça, está ordenada para a vida, com paz e tranquilidade que se vence esta subida. Com Deus tudo é possível, dia a dia vai melhorando, na paz e na tranquilidade, aos poucos irei chegando. Quem é mau e violento não conhece essa verdade, se não semeias paz e tranquilidade, colhe sempre tempestade. E assim, com essa mensagem, nós vamos dar por iniciada a nossa reunião, que nós possamos ficar bem atentos para a leitura do Evangelho e depois o comentário do nosso companheiro, para que possamos apreender bem a lição da noite. Que assim seja. Nós vamos pedir a Ana Flávia. Você faz a leitura para nós, Ana Flávia? A Ana Flávia vai fazer a leitura do último item do capítulo 8º. O capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. Boa noite. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos?
não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo, de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Boa noite. Então nós vamos passar a palavra para o Antônio Carlos Zessado, que vai fazer o estudo para nós. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva a todos, agora e sempre. A passagem de Jesus em nosso planeta foi, sem dúvida nenhuma, o maior acontecimento registrado pela história. E isto é verdade porque a própria história resolveu dividir em antes de Cristo e depois de Cristo, né? E Jesus, um espírito de alta envergadura, governador do nosso planeta, possuidor de uma evolução muito alta, altíssima, né? Pois, como ele próprio disse, antes que o mundo existisse, eu já era. Quando ele diz isso, ele se refere ao planeta Terra, né? Que ele mesmo coordenou a sua formação, juntamente, é lógico, com uma equipe de colaboradores, arquitetos e tudo mais, né? E dado este começo, a Terra vai passar por aquelas etapas, né, físicas, geológicas, de preparação para a vinda do ser humano, para a vinda da vida, para o lançamento do ser vivo aqui na Terra, que começou com as mônadas, com os princípios inteligentes, né? Que vieram e aí vão seguir toda uma evolução, começando lá pelos vírus, bactérias, passando pelos 3 níveis de evolução: mineral, vegetal, animal, né? E cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos surge a vida aqui na Terra, né? Depois que toda essa trajetória desde o início do princípio inteligente, e para isso a Terra tinha que estar preparada para receber a vida, depois do seu resfriamento, né?
Porque é teoria científica que a Terra e todos os planetas, inclusive com o Sol, todo o sistema solar, originou-se de uma outra estrela. Né? Originou-se de uma outra estrela e já formou o sistema solar. Né? Isso daí é ciência que diz isto. Né? Então, que comprova o que Emmanuel escreveu no A Caminho da Luz. Né? O que se diz é muito nas literaturas espíritas. Né? Mas Jesus, estando aqui, logo o seu primeiro trabalho com a população da época foi exatamente o Sermão do Monte. Esse foi o primeiro discurso realizado por Jesus. O Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, gente, muita gente considera que já possui a essência toda do cristianismo. Nele já está a essência toda do cristianismo. Né? A ponto de Gandhi, que não era cristão, afirmar que se perdesse todos os livros existentes na Terra e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Né? Então Gandhi, apesar de não ser cristão, era hinduísta, né? Ele admirava muito Jesus. Era um grande, respeitava muito Jesus. E hoje nós sabemos que Gandhi, como muitos outros grandes colaboradores, são grandes auxiliares de Jesus na tarefa de educação da humanidade, de conduzir a humanidade para um mundo melhor, para o seu aperfeiçoamento. Né? E esse foi o grande objetivo de Jesus ao vir até nós. Né? E vejam bem que Jesus foi ousado, porque era verdadeiro, era uma ousadia sincera, verdadeira. Né? Porque nas bem-aventuranças, ele valoriza uma classe de pessoas, né? Um tipo de pessoas que não tinha muito valor. Né? Quem é que na época, e às vezes até hoje, iria valorizar os pobres de espírito? Né? Quem é que iria valorizar os humildes? Quem é que iria valorizar os mansos e pacíficos? Quem é que iria, na época, valorizar aquele que busca a justiça? Né? Aquele que é misericordioso, aquele que compreende o ser humano, né? Que, compreendendo o ser humano como ele é, consegue perdoá-lo, consegue acolhê-lo em seu coração. Não é verdade? Então, Jesus, e no Sermão do Monte, ele estabelece, ao valorizar essas pessoas, ele já estabelece o caminho que a humanidade deve seguir, né? Para chegar ao mundo de regeneração. Né? Na época, não se falava em mundo de regeneração. Né? Mas hoje, com o advento da doutrina espírita, nós sabemos que estamos a caminho dessa próxima classificação, categoria do nosso planeta. Né? Porque Jesus
com a sua personalidade marcante, o seu magnetismo de amor, né, a sua presença, a sua autoridade moral, as suas palavras, os seus ensinamentos foram escritos de maneira um tanto quanto primitiva, que era a maneira da época. Foram escritos em papiros, não havia imprensa, aquilo tinha que ser copiado, né? E isso atravessou todo esse tempo aí, né? Mas ele procurou se cercar de todos os recursos para que a sua mensagem não fosse uma letra morta, não fosse relegada, não fosse esquecida, né? Então é aí que ele promete o Consolador prometido, um outro Consolador, como diz ele, que explicaria todas as coisas, né? Que daria testemunho, que estaria sempre conosco. Não é verdade? Então, hoje, graças a Jesus e a Deus, né, nós temos a doutrina espírita que vem esclarecer, explicar mais as suas palavras. E nós vemos isso essa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, que surgiu em 1864, né? E com esses comentários belíssimos que Kardec faz e que são complementados pelos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, né? E vejam bem, do Sermão da Montanha, Kardec vai colocar uns 10 capítulos, mais ou menos, tirados do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças em si mesmas, ele tirou 5. Né? Bem-aventurados os aflitos, que já foi estudado, bem-aventurados os pobres de espíritos, que estamos terminando hoje, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração e bem-aventurados os misericordiosos. Né? Por que ele colocou só 5? Talvez porque as outras possam ser semelhantes, né? Mas o Sermão da Montanha é muito trabalhado na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que vem, então, estar de acordo com a opinião de muitos outros, inclusive Gandhi, ao afirmar a grandeza do discurso de Jesus, o Sermão do Monte, né? Que está no Evangelho de Mateus. Mas o capítulo em que nós estamos encerrando, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Diz respeito à humildade, né? Pobre de espírito não significa apenas o lado físico, o lado material, né? Pobre de espírito é um estado de ser, né? Significa a pessoa que é humilde, que conseguiu alcançar e consegue exercer a humildade. E a humildade, gente, ela pode estar tanto no rico como no pobre. Tanto no homem inteligente como no homem inculto, né? Porque nós vamos perceber pessoas ricas, abastadas, poderosas, inteligentes, né? Mas que são extremamente humildes. E nós podemos ver
pessoas pobres, maltrapilhas, extremamente orgulhosas. Não é verdade? E essa virtude da humildade, que Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque entrarão no reino de Deus. Né? Esse entrar no reino de Deus, nós podemos dizer, mais perto de nós, penetrar no mundo de regeneração. Né? Para que nós entremos no mundo de regeneração, nós temos que praticar tudo isso aí que está no Sermão do Monte. Né? Nós temos que cultivar a humildade, a simplicidade. E ser humilde, ser pobre de espírito, é aquele que reconhece a sua pequenez diante de Deus. Que reconhece a sua pequenez diante de Deus. Ao contrário daquele que se julga até maior que Deus, que não se submete às leis de Deus, né? Que acha que tudo isso é uma bobagem, que eles mesmos teriam condições de governar o planeta sem precisar da intervenção da inteligência suprema do universo. Né? Mas, o que Jesus está dizendo para nós é que, se nós não procedermos, né, não alcançarmos, não buscarmos vivenciar a humildade, nós não entraremos no reino de Deus. Nós não alcançaremos uma qualidade de vida espiritual melhor. Né? Porque não tem cabimento, né? A pessoa evoluir e continuar orgulhosa. Isso aí não existe. Né? Porque quanto mais superior é o espírito, quanto mais superior é a pessoa, mais humilde ela é. Mais humilde ela é. Nós podemos ver, gente, várias biografias de pessoas que tiveram uma vida, né? O próprio Bezerra de Menezes, né? Foi médico, mas foi muito caridoso. E não era assim tão... Né? Tinha dificuldades. Né? Então, há muitos espíritos, o próprio Cristo, né, não tinha onde morar. Chico de Assis abandona a riqueza e vai, com aquele desprendimento, né, cultivar a simplicidade, a obediência a Deus, a submissão, e vai seguir um caminho mais verdadeiro, mais de acordo com a lei de Deus, porque ele queria mostrar um outro lado para o pessoal da igreja da época, né? E assim, as outras bem-aventuranças também. Bem-aventurados os que têm puro o coração, né? Que buscam a pureza de espírito, ou os que têm limpo o coração, né? Então, o futuro é esse, meus irmãos. É para esse lugar que nós estamos caminhando, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? É a pessoa procurar entender, aceitar o outro, perdoar, esquecer, né?
Nós vemos, entre outras mensagens bonitas que existem neste capítulo, a última, né, do homem inteligente, missão do homem inteligente na terra. Né? E homem inteligente, gente, é um dom, é uma faculdade que Deus permitiu que a pessoa desenvolvesse. Né? Porque se Deus não quiser, ela pode vir com o cérebro obnublado. Ela pode vir como um debilóide. Né? Quantos e quantos casos nós conhecemos, né, de pessoas que abusaram da inteligência, abusaram do poder e vêm com a inteligência acanhada. Né? Então vocês vejam que nisso tudo aí, a lei de Deus, a lei de ação e reação, Deus vai nos educando. Se nós não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. Né? Mas Deus vai sempre empurrando, colocando a gente numa situação melhor, numa situação em que nós possamos estar melhores espiritualmente, melhores moralmente. Né? Então, o exemplo, o caso do homem inteligente, né? Qual que é a missão do homem inteligente? Auxiliar aqueles que têm dificuldade. Né? Tanto é que no sistema educacional já houve época em que eles faziam classes homogêneas. As classes tudo por nível. Isso aí causou um maior problema. E hoje o que nós temos? Classes heterogêneas, de vários níveis. Há pessoas nas classes de várias capacidades. Né? Uns mais inteligentes, outros mais ou menos, e uns com maior dificuldade. Né? Por quê? Porque na cooperação mútua, e isso é lei de sociedade, né? Nós temos que trabalhar a cooperação mútua, um ajudando o outro. Nós temos que construir juntos, né, esse novo mundo. Isso é obra nossa. Nós que temos que nos esforçarmos e fazer da nossa parte. Fazer o melhor possível. Né? E não nos enclausurarmos no egoísmo e no orgulho. Né? Então, que são os dois grandes inimigos do nosso progresso. É o egoísmo e o orgulho. Né? Nós temos que nos libertarmos destas duas chagas, né? E foi para isso que Jesus veio ensinar o amor e nos falou de todas essas bem-aventuranças, né? Como um mestre que ele é. Um mestre que ele é. Né? Mas então, porque se nós não cumprirmos as nossas tarefas, nós vamos enfrentar dificuldades no dia de amanhã, né? Até que possamos entender, até que possamos alcançar o objetivo para o qual nós estamos aqui na Terra. E todos nós sabemos que nós estamos aqui para aprender a amar, né? Para vivenciar, conhecer e vivenciar as leis de Deus. Né? E, então,
pobres de espírito, repetindo, né, são os humildes, que na época eram desprezados. Quem que eles valorizavam? Valorizava os poderosos, os arrogantes, os dominadores, né? Esses, e que ainda existem na nossa sociedade, que ainda existem na nossa humanidade, mas que nós podemos dizer que tem seus dias contados, porque com a evolução, isso tudo vai mudar, isso tudo vai sofrer uma transformação muito grande, né? E é para isso que Jesus, o nosso coordenador, nosso governador, está sempre enviando elementos missionários para conduzir a humanidade, para nos auxiliar no nosso aprendizado da lei de Deus, né? Então, que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos nós. Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações. Pediria aos companheiros do passe que se dirigisse à cama de paz, rapidamente, e para relembrar os companheiros, conforme eu já falei no início, nós estamos adotando agora o Antônio Carlos, que é o departamento doutrinário aqui do centro, pediu que os companheiros, quando quisessem fazer prece, que vai fazer numa ficha.